que eu vejo aqui no meu? Abre aqui pra mim. Maravilhosa tarde. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já estamos preparando para iniciar aqui mais uma aula especial para a gente aumentar aí o nosso foco, aumentar o nosso poder de alcançar os objetivos. Estou compartilhando aqui no grupo, no grupo do Foco, o link para o pessoal entrar. Tá, um minutinho aí, o pessoal já está entrando. Eu estava até desprevenido aqui, eu nem sabia que já tinha começado, que já estava rodando, já estava ouvindo. O pessoal entrando aqui. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, me fala uma coisa, me dá algumas dicas aí. Você que estava lá na primeira aula, o que mais fez sentido para você? Vamos começar comentando um pouco sobre o que fez sentido naquela primeira aula, no conteúdo que a gente viu ontem. Teve algum insight, alguma coisa que caiu, alguma ficha ou alguma dúvida que tenha ficado com relação àquilo? Compartilha aqui. Comentou que está ruído. Vê se melhorou agora o som. Tá ruim aqui, assim. Deixa eu experimentar colocar um microfone aqui e ver se melhora. Vê se tá bem conectado aí. Melhorou agora? Vê como ficou. Vê como fica agora. Agora eu tirei o microfone. Vê se melhorou. Melhor agora sem o microfone ou com o microfone? Beleza, então. Bom, então vamos lá. Voltando ao que eu tinha acabado de falar, o que vocês, do nosso primeiro encontro, o que fez mais sentido aí? Traz algum conteúdo ou mesmo da expectativa do que você está hoje, já ir começando a falar enquanto as pessoas vão acabando de chegar aqui, foi compartilhado agora no grupo, então demora uns 5 minutinhos aí até a maioria das pessoas entrarem. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa. Eu já tenho 17 anos que eu trabalho, né? Que eu trabalho com treinamentos de alto impacto. Para mim, eu comecei há 17 anos atrás num treinamento de imersão no Leader Training, Transformação e Liderança. E nesse treinamento eu descobri a minha missão de vida, né? Foi lá na época eu vinha de processamento de dados, uma área bem técnica, informática, e aí lá eu descobri que minha missão era trabalhar com pessoas, era transformar pessoas por meio do autoconhecimento, de inteligência emocional, para que elas pudessem ser mais felizes. E essa é a missão do Instituto DEA. E eu sempre tive bastante facilidade para dar palestra. Nem sempre, né? Eu já teve uma fase na minha vida onde eu tinha pânico de falar em público. Posso até contar depois para vocês como que foi isso. Mas
Hoje, para mim, dar palestra, seja para um público de uma sala de 40 pessoas, 800 pessoas, 1000 pessoas, é algo que tem um desafio, mas é algo comum, é algo que eu já tenho bastante hábito. Ontem foi a primeira vez que eu fiz esse modelo de aula, que eu fiz uma transmissão ao vivo. Eu já tinha feito antes, mas junto com outras pessoas, nunca dessa forma. Foi a primeira vez que eu fiz. E o sentimento no final foi bem gratificante, eu gostei bastante de como aconteceu. Senti até um pouco de falta de interação. Hoje eu estou com o celular aqui para poder conseguir entender um pouco mais, conseguir ter um pouco mais de comunicação, de interação com vocês, que é o que eu senti falta. Mas foi uma experiência muito gratificante, uma experiência bastante legal. E eu fiquei bem feliz ontem com esse modelo, com essa forma. Então, com certeza, de agora para frente vai ter bastante conteúdo aí surgindo, seja na forma de live. Eu sei que esse horário, várias pessoas colocaram que esse horário estava um pouco difícil, era melhor se fosse mais tarde, um pouco, 7 horas, tudo, mas ontem a gente tinha uma palestra presencial às 7 horas, amanhã tem outra, enfim, essa semana não tinha horário às 7 horas, então por isso que a gente fechou às 6. Mas tem a opção do link aí, então quem não conseguiu assistir presencialmente, ao vivo, pode acessar pelo link. O de hoje eu já vou postar logo na sequência, ainda hoje vai entrar o link para vocês, já aprendi aqui direitinho como fazer. E é isso. Pessoal, quem tá aí, manda um joinha aqui ou manda um coraçãozinho para eu ver que vocês estão me acompanhando aí. Então vamos lá, do que nós combinamos ontem, a Carol já vai entrar no grupo, ela já está aqui na minha frente, pegando os documentos para poder dividir com vocês. Então eu vou mandar agora 2 documentos para vocês, depois vão ter mais coisas, tá? Mas esses 2 documentos que eu vou mandar lá no grupo, um é um modelo de uma planilha, um modelo de um PDF, onde ele te auxilia a descrever os seus objetivos, para transformar aqueles sonhos, objetivos em metas. Então ele tem lá alguns campos que são na realidade alguns campos obrigatórios para a gente responder com relação a um planejamento. Outra dica que eu dou é você pegar isso daí e transformar também essas... A gente falou ontem de ter um planejamento para as várias áreas da nossa vida, né? Afinal de contas, nós não funcionamos em uma área só, nós somos seres humanos, funcionamos de forma sistêmica. Então eu tenho que estar bem com o meu corpo, eu tenho que estar bem com a minha saúde familiar, com a minha saúde profissional, com a minha saúde física, com a saúde financeira, enfim, relacionamento, todas as áreas da nossa vida, né? Então elas têm que estar em equilíbrio. E uma dica extra que eu não passei ontem, mas que eu dou, cria um mural da vida extraordinária, um mural desses sonhos, e coloca uma imagem para representar cada uma delas. Então depois que você fizer a sua meta smart, a sua meta ou a sua meta esperta de cada área daquela, representa uma imagem que simbolize cada uma. Se você puder ter na sua casa um quadro onde você colocar esse mural dos sonhos, ou esse quadro da vida extraordinária, escolhe uma imagem para representar o sucesso de cada uma dessas áreas. Então você colocou lá no seu planejamento, você criou uma meta para a sua vida familiar. Escolhe uma imagem lá de uma família, ou uma foto sua que representa essa família feliz e coloca lá, para que você possa todos os dias olhar para esse quadro dos sonhos. Isso daí ajuda bastante, tá? Isso daí pega em um dos aspectos do nosso inconsciente. Então ele entra um padrão de repetição, ele entra a questão de ajudar a manter aquela motivação. Ontem a gente falou um pouco de motivação. O que pode me motivar para alcançar, para manter o meu estado de foco, manter o meu foco no meu objetivo e ajudar com que aquele objetivo aconteça. Então, esse quadro ele ajuda bastante, tá? A dar uma reenergizada para manter essa motivação mais alta, manter esse foco. Imagina que assim, teve nós trabalhamos, o nosso cérebro ele associa muito rápido as coisas, né? Então quando a gente coloca algumas pistas na hipnose, a gente chama isso de signo sinal, enfim, tem vários nomes aí, é como se criassem ali alguns pequenos gatilhos emocionais, alguns pequenos gatilhos que quando eu vejo aquela pista, aquele gatilho, eu trago um estado emocional. Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com um cliente, um coach, e ele tinha definido como uma tarefa que ele ia colocar bem do lado da cama dele, assim, uma nota de $100 colada lá com adesivinho,
para que ele todo dia, na hora que ele acordasse, ele se lembrasse que a meta dele, ele estava com uma meta, e ele tinha descrito essa meta, de ganhar dinheiro, de melhorar, de mudar a vida financeira dele. E ele definiu lá um passo a passo. Aquela nota era o lembrete que ele tinha. Então, todas as vezes quando ele acordava e olhava para aquela nota, o cérebro dele já se condicionava. Olha, hoje o nosso objetivo é trabalhar essa questão financeira, é trabalhar essa vida financeira. E na hora de dormir, a mesma coisa. Estava lá, então quando ele ia dormir, automaticamente ele olhava para aquela nota. E aí lembrava do que ele fez durante o dia, o que ele podia fazer diferente para poder, no outro dia, alcançar aquele objetivo que ele tinha estabelecido, que ele tinha já descrito, sido específico, colocado data e tudo mais. Então essa nota, ela representava, ela era um lembrete, um gatilho visual para que ele se lembrasse de qual é o objetivo, qual é a meta dele. E todos os dias ele reabastecia aquilo quando olhava. Isso daí faz muito sentido. Eu fiz isso quando eu criei o método de neuroemagrecimento. Na época eu fiz um planejamento, eu usei bastante técnicas de PNL para poder trabalhar, entender a relação com a comida, para poder trabalhar a compulsão, para poder trabalhar todos esses aspectos relacionados à alimentação. E aí eu coloquei bem na porta do meu quarto, pendurada, num ganchinho que tinha, uma calça. Só que era uma calça bem menor do que a que eu usava. Era uma calça de algum tempo atrás. Então, sei lá, ela era uns 10 números menores ali. E até empregado um dia me questionou, falou, poxa, por que você colocou, para que essa calça tá aqui? Eu colocava, ela tirava, eu colocava, ela tirava. Aí até que um dia ela questionou, não, eu tiro porque você não vai usar essa calça. Eu falei, não, mas é para deixar aí. Ela, pra quê? Pra eu lembrar. Aí ela achou estranho, né? Ela ficou encucada, falou, como assim? Qual que é o sentido de você ter? Aí ela achou ainda que era alguma simpatia, alguma coisa assim, depois ela me falou. Mas não, aquilo lá era para eu lembrar qual que era o meu objetivo final. E todo dia quando eu entrava e saía do quarto, eu olhava aquela calça e lembrava, não, eu tenho um objetivo, eu tenho esse lembrete aqui para me lembrar de que eu tenho um objetivo, de que eu tenho uma meta para fazer acontecer, e aquilo lá me lembrava todos os dias de manhã, de tarde, de noite, toda vez que eu passava pelo quarto. Então, e eu posso falar para vocês, ajuda bastante, tá? Bom, então vamos lá, se tem algum comentário aqui ainda não. Se tiver algum comentário, manda aí que eu respondo. Bom, ontem a gente falou então sobre planejamento, resultado, sobre como aumentar ou como estabelecer um foco. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre aspectos inconscientes. Eu vou trazer um item que a gente falou ontem, que eu passei que era importante de se fazer ao planejar uma meta, ao estabelecer uma meta, que era fracionar ela. Além de você fracionar a meta, vamos trazer um exemplo. Eu tenho o objetivo de chegar aqui, é como se eu construísse uma escada com vários degraus até o meu objetivo maior. Esses degraus, eles servem como pontos de mensuração para a gente. Isso é muito importante. Eu tenho um objetivo de emagrecimento de 1 ano de 20 quilos, então 1 mês depois, quanto que eu tenho que ter emagrecido? 2 quilos? E 2 meses depois, tenho que ter emagrecido já 4 quilos? E para que eu possa mensurar o meu resultado ao longo do processo, para não chegar só no final, na data final, eu saber se eu alcancei ou não. Por que isso daqui é importante quando a gente vai falar agora de alguns aspectos inconscientes? Imagina que eu estabeleci essa meta e daqui 1 mês eu vou fazer a validação e eu vi que eu não consegui alcançar o meu resultado. Eu tinha estabelecido uma pequena meta para aquele 1 mês e eu não consegui alcançar ela. É um ponto de parar e identificar. Se eu alcancei, ok, foi possível, dá para mudar isso daí, eu preciso fazer algum ajuste no meio do caminho ou não, tá coerente, ótimo. Então tá alcançável, beleza. Agora, se eu não conseguir alcançar no primeiro mês, o que será que fez com que eu não alcançasse aquilo? De repente, teve algum processo, teve algum sabotador no meio desse processo. Alguma coisa me sabotou para que eu alcançasse o meu objetivo e fez com que eu não alcançasse o meu objetivo. Eu vou trazer, quando a gente fala desses sabotadores, pessoal, tem muitos e muitos tipos de sabotadores que podem acontecer. Normalmente pode ter uma crença, por exemplo. Se eu tiver uma crença de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não mereço,
provavelmente essa crença pode me sabotar o processo. A gente já vai falar um pouco mais sobre crença. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu falei agora, dei um exemplo do emagrecimento. Para vocês verem como é muito louco essa questão desses sabotadores, quando a gente começa a criar essa sabotagem, esse boicote. Quando eu estava estudando o processo de emagrecimento, a gente começou a estudar e ver vários e vários casos de por que a pessoa não conseguia emagrecer. Um exemplo, a pessoa tem lá uma moça que tem uma mãe que é extremamente malhada, cuidada, a mãe dela é toda gostosona, toda saradona e ela está acima do peso, ela está obesa. E aí quando ela vai começar o processo de emagrecimento, ela inconscientemente ela cria uma condição de que, poxa, se eu emagrecer, eu vou começar a competir com a minha mãe. E eu não quero competir com a minha mãe. Então, por amor à minha mãe, eu vou continuar com essa aparência para que ela seja a pessoa mais bem vista, a pessoa mais bonita, e eu não vou competir com ela. Acontecia isso é um processo que gera um boicote. Inconscientemente, ela não consegue bater aquela meta de emagrecimento por causa disso. Outro caso, às vezes, de emagrecimento mesmo. Um casal, aí a mulher começa a emagrecer, só que ela sabe que quando inconscientemente, ela sabe que quando ela emagrece, ela começa a chamar mais atenção. O marido começa a ficar com mais ciúmes. E aí ela já tem um cenário criado na cabeça dela que esse ciúme vai fazer com que eles se separem. Então, se ela emagrecer, ela vai começar a criar conflito com o marido, que vai gerar uma separação e por amor aos filhos, ela acredita que ela não deva se separar. Então, isso daí faz com que ela crie um boicote nesse processo de emagrecimento. Ela não consegue alcançar a meta dela porque o inconsciente todo dela está trabalhando contra ela. Por quê? Por amor ao marido, por amor ao filho, pela aquela crença de que ela tem, de que ela não pode separar, de que uma família tem que continuar unida, faz com que ela acabe sabotando o processo dela. Quando que a gente descobre? William, como que a gente faz para poder descobrir esses sabotadores, para poder descobrir o que está sabotando, o que está me sabotando de alcançar o meu objetivo? Primeira coisa é começar a questionar. Muitas vezes a gente precisa encontrar com ele, encontrar com esse momento para identificar. Então, por isso que eu falei de fracionar. Quando eu chego naquele primeiro mês e eu vou validar se eu alcancei o meu resultado, então aí a gente começa um trabalho de uma pesquisa. Aí a gente começa a pesquisar e identificar o que está me impedindo de alcançar aquele resultado. No primeiro mês eu já não consegui bater aquela pequena meta. Então ali é a hora de corrigir o percurso. Então ali a gente vai começar a investigar e questionar o que realmente está me impedindo de alcançar aquele objetivo. Tem algum sentimento envolvido? O que eu acredito? A gente começa a entrar no campo das crenças. O que eu acredito sobre emagrecer? O que eu acredito sobre alcançar esse resultado? O que eu acredito sobre aumentar o meu salário? Tem pessoas que estão lá no trabalho e elas acreditam que se num casal, por exemplo, eu já atendi casos da mulher falar, não, eu não posso ganhar mais do que o meu marido, porque senão vai desestabilizar a minha família, porque ele acredita que não pode, que numa família o homem tem que ganhar mais do que a mulher, porque o homem é o provedor. É um pensamento que na minha visão, na minha crença é arcaico, mas a pessoa pode ter. E se aquilo for uma crença dela, vai limitar ela de alcançar aquele resultado. E aí, possivelmente ela comece a sabotar o processo do crescimento dela. Vai ter uma promoção, vai ter uma oportunidade dela crescer, ela acaba não participando, não conseguindo, porque inconscientemente ela não quer. Ela não quer porque ela tem uma crença que faz ela não querer ou tem algo que sabota ela. Isso acontece, é real. Eu não gostaria que acontecesse, mas acontece. No começo da live eu falei que hoje para mim é tranquilo falar em público, mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha aproximadamente, quando eu estava na época do colégio, entrei no primeiro colegial, eu comecei a ter as primeiras notas vermelhas, primeira nota baixa, começou eu tinha que ir na frente da sala apresentar o seminário do livro e eu tinha pânico de falar em público, mas pânico mesmo. Eu tinha certeza que eu ia morrer se eu chegasse na frente de uma sala para falar para um grupo de pessoas. Uma fobia, assim, absurda. E aí, num treinamento de alto impacto, a gente foi fazer uma vivência, uma dinâmica, e eu consegui descobrir de onde vinha aquele medo.
Quando eu era novo, tinha, sei lá, 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, a minha mãe, ela tinha uma fábrica de perfume, de cosméticos. E eu ficava na porta de casa distribuindo aquelas amostrinhas de perfume para as pessoas. E eram perfumes caros, é lógico, todo mundo queria pegar várias amostrinhas. Só que minha mamãe mandou dar um por pessoa, não pode dar mais de um por pessoa. E eu, obediente, fazia direitinho. Até que chegou um cara lá um dia e foi negociar comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não, só um por pessoa. Mas e se eu te desse um sorvete? Se eu pagar um sorvete para você, você não pode me dar algumas a mais? Opa, agora começou a melhorar a situação, né? Então, que eu queria uma para mim, minha mãe, não sei quem. E aí eu fui com ele na padaria que tinha ali na rua de casa, ele comprou o sorvete para mim, saiu no lucro, eu também saí no lucro, e voltei para casa com o sorvete na mão. E é lógico que eu ia entrar em casa com o sorvete na mão para fazer birra com meus irmãos, né? Para eles verem que eu tinha um sorvete, não sei o quê. E aí, naquela hora minha mãe perguntou: onde você conseguiu o sorvete? Eu falei: consegui. Aí contei para ela a história que eu tinha dado as amostrinhas pro rapaz e ele pagou o sorvete. Naquela hora ela me deu uma bronca tão grande, mas ela me deu uma bronca tão grande. E na época tinha aquela história dos palhacinhos que roubavam as crianças para vender os órgãos, para roubar os órgãos. E tinha a perua e não sei o quê. E aí naquela hora ela deu uma bronca em mim e ela falou: nunca fale com estranhos. Porque se você falar com estranhos, vão te raptar, vão roubar seus órgãos e você nunca mais vai ver a sua família. E tudo aquilo que ela falou, eu estava numa emoção tão grande, tão forte daquela bronca, e aquilo me assustou tanto. E aquilo foi para o meu inconsciente de uma forma assim muito forte. Se eu falasse com pessoas estranhas, eu teria os órgãos roubados, nunca mais veria minha família, tudo aquilo de ruim aconteceria. O tempo passou e aquela informação ficou guardada lá no meu inconsciente. Não posso falar com estranhos. Então, quando eu me colocava numa posição de falar em público, eu estou falando o quê? Com estranhos. E eu não posso falar com estranhos. Então, a sensação que eu tinha quando eu estava na frente de uma sala, falando para um grupo de pessoas, era a sensação de que eu estava tendo meus órgãos arrancados, que eu nunca mais ia ver minha família, que eu estava morrendo, porque foi aquilo que eu condicionei. Se eu falar com pessoas estranhas, tudo isso de ruim vai acontecer. Isso daí virou uma crença totalmente inconsciente, que impedia de falar em público. Eu precisei descobrir ela para poder... E foi um processo muito simples, tá? O que eu fiz depois de descobrir? Nada. Eu só racionalizei. Era uma crença inconsciente, era um trauma inconsciente que só precisava vir para a consciência para que ele deixasse de existir, para que ele deixasse de acontecer. Então, quando eu trouxe a consciência, eu racionalizei. Racionalizei e aí tudo mudou. Eu consegui questionar aquela crença. Eu falei: peraí, mas se eu falar em público, se eu falar com pessoas estranhas, não vai acontecer isso. Não vão me raptar. Essa situação não é igual àquela. E aí quando eu comecei a questionar aquela crença, ela perdeu a força. Ela perdeu completamente o sentido dela de existir. Então ali eu consegui mudar aquele cenário. E depois que eu descobri isso daí, poucos dias, poucas semanas depois, eu já estava na frente de uma sala apresentando sem aquelas sensações de desconforto, sem aquelas sensações ruins. Então foi um processo de mudança de crença. Por que eu estou falando tudo isso? A gente está falando o quê? De aspectos inconscientes que podem sabotar a gente de alcançar os nossos objetivos. As nossas crenças são uma das formas que pode sabotar o nosso inconsciente. Se eu tiver com uma meta, um objetivo estabelecido, uma meta estabelecida, e aquilo lá estiver infringindo alguma crença minha, possivelmente essa meta não vai acontecer. Por quê? Porque a minha crença é muito forte. Se eu estiver infringindo algum valor meu, pode ser que ela não aconteça. É quase que certeza de que ela não vai acontecer. Por quê? Porque eu começo a entrar num estado de conflito muito grande e eu vou começar a me sabotar de alcançar aquele resultado, eu vou começar a me sabotar de alcançar aquela meta. Por quê? Porque a crença é mais forte, ela está lá enraizada. Então, crença é tudo aquilo que você acredita. Um pensamento acreditado se transforma em uma crença. O que você acredita sobre dinheiro? O que você acredita sobre família? Quando a gente fala de dinheiro, tem gente que acredita que dinheiro não traz felicidade. Tem gente que acredita que dinheiro é muito difícil de se ganhar, de se conquistar. Tem gente, por quê? Porque ouviu lá o passado, a mãe falando que dinheiro não nasce em árvore.
que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes o que a gente ouviu dos nossos pais quando a gente era criança, a gente pega como verdade. Uma criança, ela tem nos pais uma autoridade muito grande. A gente não questiona pai. O que pai e mãe fala quando a gente é criança é verdade. E se é verdade, se torna uma crença pra gente. Crença, normalmente a gente não questiona ela, porque a gente já tem a certeza dentro de nós que ela é uma verdade, então ela não precisa ser questionada. Um dos passos para a gente começar uma mudança de crença, muitas vezes, é começar a questionar ela. Ô William, mas eu preciso estar ter sempre um coach, ter sempre um terapeuta, um psicólogo, alguém para poder fazer isso daí comigo? Claro, às vezes precisa você ter um auxílio, mas eu consigo quebrar uma crença sozinho, eu consigo diminuir, enfraquecer uma crença sozinho? Consegue. Como? Racionalizando ela. Primeira coisa, trazer para a consciência. Eu preciso trazer aquela crença para minha consciência. Isso daí eu faço como? Questionando. Esse processo de validação, de identificar o que está me impedindo de alcançar esse resultado, o que eu acredito sobre ter esse resultado alcançado, o que eu acredito sobre ter dinheiro, o que eu acredito sobre família, o que eu acredito... Enfim, pega o seu objetivo e começa a questionar ele. O que eu acredito sobre isso? E vê se todas as suas crenças, tudo que você acredita sobre aquilo, são crenças que estão te impulsionando para você alcançar aquele objetivo, que estão levando você naquela direção. Se você identificar que tem uma crença que não é a favor, opa, peraí, essa crença ela está atrapalhando, ela vai atrapalhar o processo. Então, deixa eu começar a questionar essa crença. Todas as pessoas que têm esse resultado são assim, sabe? É começar a questionar mesmo. Começar a questionar, usar como se você estivesse saindo com a sua referência de fora de você. Isso daí que é verdade para você, é verdade para as outras pessoas também? Tem algum caso que tem uma exceção que não seja assim? Então, começa a questionar ela, para você ir tirando a força dela. Quanto mais você vai questionando ela, olhando de outros ângulos, mais você vai conseguindo diminuir a força dela. O Dr. Michael Hall, na neurosemântica, ele trabalha as linhas da mente, né? Que é como a PNL trabalha com prestidigitação linguística, que é você olhar a partir de pontos de vista diferentes. Olhar de trás, olhar de cima, olhar de lado, olhar de uma experiência de referência, de um contra-exemplo. Então, teve algum caso, teve alguma vez na minha vida que aconteceu isso e essa consequência não foi gerada, não aconteceu? Teve alguém já que conseguiu isso de uma forma diferente? Todas as pessoas pensam dessa forma. Se eu estivesse no futuro, olhando para o passado, isso daí aconteceria dessa mesma forma? Sabe, são pontos de vista diferentes de você olhar para essa crença. Isso ajuda a diminuir ela, ajuda a enfraquecer. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa, perguntando algo. Como se descobre é exatamente isso que eu estava falando. Então, assim, como que a gente descobre? Questionando, tá? Então, questionando. Dá para fazer trabalho mais fundo? Dá. Aí você vai fazer, aí normalmente você vai precisar de um apoio de alguém. Ou até mesmo alguma mentalização para você relaxar mais e trazer esse conteúdo. Uma dica que eu dou, já falando aí de quando a gente era criança, tenta lembrar o que você ouvia dos seus pais quando você era criança. Então, se eu estou fazendo uma meta que diz respeito a ganhar dinheiro, e eu coloquei lá uma meta de quanto eu quero ganhar esse ano, imagina que eu estou ganhando já, sei lá, quero ganhar 50 mil reais por mês. Como seria se eu estivesse ganhando 50 mil reais por mês? Eu me sinto bem? Eu não me sinto bem? Vou fazer o exercício com vocês agora. Imagina que você pega um valor que para você seja um valor ideal para você ganhar por mês. Qual é o salário que você gostaria de ganhar? Imagina você ganhando esse salário agora. E percebe o seu corpo. Pode tomar até uma respiração profunda se você quiser. Observe o seu corpo e percebe como que são as sensações no seu corpo quando você ganha esse valor. Você se permite receber esse valor? Você tem permissão para isso? Você merece receber esse valor, receber todo esse salário? Você pode receber esse salário? Agora imagina, dobra o valor. Pega esse mesmo exercício e dobra o valor agora. Agora imagina que você está ganhando 2 vezes aquele valor. Percebe como isso cai no seu corpo?
como que ficam as sensações? São positivas ou surge desconforto? Você pode receber esse dobro? Você merece? Você consegue? Agora imagina você recebendo 10 vezes aquele salário que seria o seu salário ideal. Como seria você receber 10 vezes a mais aquilo? 10 vezes aquele valor? Como que você sente isso? Você pode? Você consegue? Você merece? Como que fica a sensação aí? Esse daqui muitas vezes é um exercício que ele traz consciência. Poxa, peraí, na hora que chegou no dobro, eu percebi um desconforto grande. Então, talvez eu sinto que eu não mereço. Na hora que eu respondi lá, eu mereço isso, me veio uma resposta não, eu senti como se eu não merecesse. Então, aí eu preciso começar a investigar qual é essa crença de merecimento. Por que eu não mereço? O que faz com que eu não mereça? O que pode? Eu vou começar a investigar para poder identificar as possíveis causas, identificar qual é a crença que eu tenho que me impede de permitir aquilo lá ou de merecer aquilo lá. E aí, quando eu descubro essa crença, eu vou começar a questionar ela, a olhar ela de outros ângulos, a ver de onde que eu aprendi ela, quem me ensinou, quem me falou que isso é o correto, quem me falou que quem ganha 100 mil reais é ruim, alguém falou isso? O que eu lembro lá do papai e da mamãe falando, fazendo? E aí eu estou investigando essa crença, estou começando a contestar ela, que é uma primeira fase para a gente começar a diminuir, enfraquecer ela, tá? Então uma dica aí para você fazer é essa. Gisela, legal, gente. Bom, vamos lá. Então, próximo ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Uma dica quando você estiver fazendo quando você definiu uma meta, você pegou lá o seu formulário de meta e você preencheu ele, você conseguiu estabelecer uma meta para a sua saúde profissional, por exemplo, para a sua saúde física, e aí você cria o ambiente, a conclusão, né? Quando você tiver alcançado ela, experimenta fazer de trás para frente. Quando você alcança o seu objetivo, o que você acredita sobre isso? E no meio do caminho, o que você precisa acreditar para você ir? E no começo, hoje, com relação a você atingir aquela meta maior, o que você acredita hoje sobre conseguir aquela meta maior? É muito difícil? O que pode surgir de empecilho no meio do caminho? Quais são as desculpas que podem surgir que vão impedir de alcançar aquele objetivo? Isso daí a gente faz muito no exercício que chama detonando desculpas. A gente vai vendo o caminho entre aqui e o objetivo, quais são as barreiras que podem surgir. Quais são as desculpas que eu posso arrumar no meio do caminho? Eu vou definir que eu vou aprender inglês, mas aí eu começo a colocar uma desculpa de que eu não tenho tempo, de que eu não tenho dinheiro, de que é caro, quais são as desculpas que podem surgir no meio do caminho? Quando a gente faz isso, a gente está prevendo possíveis problemas, possíveis sabotagens que aconteçam no meio desse caminho. E quando a gente prevê, a gente planeja já isso daí, a gente já consegue ir quebrando esse saboteio, a gente vai limpar o caminho para poder alcançar a minha meta, para poder alcançar o meu objetivo. Tá? Então, essa daí é uma outra dica bem importante aí para ajudar a gente com esses aspectos inconscientes de alcançar as nossas metas. E agora um último ponto que eu quero trazer para vocês é quando eu preciso tomar uma decisão. Muitas vezes uma quebra de crença, muitas vezes estabelecer um objetivo, ele precisa que existir um processo de decisão antes. Então eu preciso realmente decidir que eu quero parar de fumar, eu preciso realmente decidir que eu quero emagrecer, eu preciso realmente decidir que eu quero ganhar dinheiro, eu preciso realmente decidir que eu quero mudar de trabalho, eu preciso decidir a mudar o meu relacionamento, a consertar o meu relacionamento, eu preciso decidir que eu vou perdoar alguém, tô num relacionamento, mas eu tô lá sempre culpando
é porque ele fez isso comigo, é porque ela fez isso comigo, é porque já teve essa quebra. Então, não, peraí, eu preciso decidir que eu vou colocar uma pedra naquele assunto, vou resolver ele e vou viver livre dali para frente. Então, muitas vezes, a gente precisa de um processo de decisão muito forte para alcançar um objetivo. E aqui tem um exercício muito bom de fazer. Na neurosemântica mesmo, o Michael Hall chama isso de eixos da mudança. Então, quando a gente vai analisar uma mudança, a gente usa o fator tempo. Pensa em uma coisa que você sabe que você precisa mudar, mas você ainda não tem força, não tem energia, você não tem a motivação suficiente para fazer essa mudança acontecer. Sei lá, qualquer exemplo desse que eu falei, parar de fumar, decidir por uma saúde mais equilibrada, enfim, busca aí. E agora, imagina, você pode fazer isso daí escrevendo, você pode fazer fechando os olhos e mentalizando, você pode fazer como for melhor para você, tá? Imagina que um ano passa e você não mudou. Você não escolheu pelo caminho da mudança. Vê onde você chega daqui a um ano quando você não faz nada, quando você não muda, quando você não decide. Percebe onde você chega. O que acontece com você? Como que está a sua vida? Como que está sua autoestima? Como que está o seu autoconceito? O que você acha de você? O que você passa a acreditar de você quando você não fez aquela mudança? Agora, continua um pouco mais no tempo. Deixa que passem 2 anos, 3 anos, 5 anos. Imagina onde você chega daqui a 5 anos quando você não toma essa decisão. Quando você não muda isso que você sabe que precisa mudar. Percebe como você está? Como você está fisicamente? Como você está emocionalmente? Como você está psicologicamente? Daqui a 5 anos quando você não mudou. Vai mais longe. Vai para 10 anos. Daqui a 10 anos você não mudou. O que acontece? Onde você está? Onde você chega? Quem você se torna daqui a 10 anos quando você não fez essa mudança? Escreve isso ou pensa nisso, traz uma mentalização. Pode voltar agora, sai dessa linha, dessa trilha aí. E aí, como foi? Foi ruim? Eu imagino que tenha sido. Tem gente que chega a sentir dor quando imagina isso. Sabe que precisa fazer uma coisa e aí não, e aí continua indo no tempo e vê o quanto aquilo lá, à medida que o tempo vai passando, vai pesando e vai começando a se transformar em um problema muito grande. Agora, vamos fazer o exercício oposto. Vamos por um outro caminho agora. Digamos que você mudou, você decidiu, você fez a mudança acontecer. Se você decidiu pela mudança, você decidiu pelo trabalho, você decidiu parar de fumar, você decidiu e você realmente fez a mudança acontecer. Daqui a um ano, aonde você está? Quem você se tornou depois daquela mudança? O que mudou na sua vida depois que você mudou? Depois que você decidiu? Percebe como você se sente? Como está a sua autoestima? Como está o seu psicológico? Como está o seu emocional? Agora, imagina que o tempo continua passando e você está há 5 anos no futuro. Então agora já é 2025 e você teve a mudança, você tomou a decisão, você fez o que precisava ser feito. Percebe onde você está? O que acontece? Onde você chega? Daqui a 10 anos. 10 anos depois, percebe aonde aquela mudança te levou? Quando você mudou, quando você decidiu. Quem é você? Daqui a 10 anos, tendo tomado aquela atitude, tendo tido aquela mudança. Como está o seu emocional, o seu psicológico? Quem são as pessoas que estão aí com você? O que elas pensam, o que elas falam de você, o que vocês conversam? O que você acredita sobre essa mudança 10 anos depois? Então, pode ir voltando, vai trazendo toda essa experiência para o aqui e para o agora, e agora você tem em uma linha a não mudança e do outro lado a mudança. Agora que você colocou esse fator tempo,
como que fica a sua motivação? Como que fica a sua decisão de mudança agora? Ajudou a decidir? Esse exercício, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Às vezes a gente está procrastinando algo, a gente está... eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Eu sei que eu deveria mudar isso, mas eu não mudo. E aí eu coloco um exercício desse como uma matriz do tempo aí, ela ajuda a gente a entender melhor e sentir melhor. Tem pessoas, como eu disse, falam que chega a doer na hora que está lá no caminho do negativo, da não mudança, quando o tempo passa. E aí começa a sentir mal. Eu fiz esse exercício ontem numa palestra. E você precisa ver, assim, quando a gente olha para a plateia e vê eles quando está lá 5 anos, quando fala 10 anos, tem gente que já está revoltado, já está querendo levantar e vir bater em mim. Porque o sentimento é muito ruim. E aí depois é totalmente diferente. Na hora que toma uma mudança e vê lá 10 anos depois, a expressão das pessoas, a fisiologia é completamente diferente. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Dá um joinha aí, manda um coraçãozinho. Legal, pessoal, legal, bacana os comentários aqui. Então, tá fazendo sentido, bacana. Isso daí, pessoal, essa dica do tempo que eu falei dos eixos da mudança, é algo que realmente é muito valioso, tá? E é uma dica que eu dou para você aí, que quando você estiver fazendo as suas metas, quando você estiver planejando, você fazer esse exercício, ele vai com certeza aumentar muito mais o poder de foco, porque você está começando a construir, você está construindo muito mais significado para aquele objetivo, ele vai passar a ter um significado ainda maior. Na PNL a gente fala muito de metaprograma, né? Tem um metaprograma, tem pessoas que elas são mais motivadas, que a motivação dela é mais para ir em direção ao prazer. Tem pessoas que é fugir da dor. Como que eu faço para saber qual é o meu metaprograma, William, de motivação? Se é ir na direção do prazer ou se é fugir da dor? Eu costumo fazer um exercício de você começar a avaliar as grandes mudanças que aconteceram na sua vida. Então, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu mudei. Comecei a trabalhar. Aí depois, quando eu tive 25 anos, eu mudei de casa. E saí de casa, fui morar sozinho. E aí eu começo a ver as mudanças que eu tive e avaliar. Quando eu saí, quando eu fui buscar um trabalho, eu estava o quê? Eu estava indo na direção de algo positivo ou fugindo do negativo? Eu estava indo em busca de ter a minha liberdade financeira ou o meu dinheiro todo mês? Ou eu estava fugindo de depender da minha mãe? Ou eu estava fugindo do quanto era ruim não ter aquele dinheiro? E aí a gente começa a entender, eu sou mais motivado por ir na direção do prazer ou fugir da dor. Isso é uma técnica de autoconhecimento. E é importante a gente saber. E não tem um ruim e um bom, tá? Isso é muito importante ficar claro. Não, que bonito que é as pessoas que vão na direção do objetivo. Eu fujo do negativo. Isso é ruim. Não é ruim, eu preciso conhecer. Eu não vou colocar se eu sei que o que vai me motivar é fugir da dor, eu não vou colocar lá na porta do meu guarda-roupa uma imagem de um cara todo saradão, eu lá na melhor fase, e achar que aquilo vai me motivar e vai me fazer levantar cedo para ir na academia. Não. Eu vou colocar uma imagem do quê? Eu fora de forma, a camisa quase estourando lá, e na hora que eu ver aquela foto, eu falo, meu Deus, deixa eu correr para academia. E eu fico desesperado, e eu sei que aquilo é o que vai me gerar motivação para me fazer ter ação, para me fazer aquilo que eu preciso fazer. Então isso daí ajuda na minha motivação. Quando a gente fez esse exercício agora das duas linhas, de se eu mudar e se eu não mudar, a gente está trabalhando na mesma pessoa os dois metaprogramas. Então, os dois vão ajudar a impulsionar ela a alcançar o objetivo. Então, quando você faz esse exercício de linha da mente, de você olhar para o seu futuro, se você muda ou se você não muda, ou você atingindo aquela meta ou você não atingindo aquela meta, você está ativando esses metaprogramas. Então, se você faz as duas linhas, você com certeza está potencializando. Se você é a pessoa que vai mais por fugir da dor, na hora que você está naquele do negativo lá, aquilo vai te ajudar muito mais. Se você é uma pessoa que é movido mais por ir em direção ao prazer, em direção ao positivo,
o padrão da linha do pós-mudança vai ter mais resultado para você. E se você fizer os dois, você vai ter um resultado completo, porque você, sendo mais em direção do positivo ou sendo mais fugir do negativo, você vai conseguir o resultado. Faz sentido, pessoal? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho. É isso aí, Lenita. Muita força para decidir o que você quer. Faz esse exercício que você vai ver que você vai ter muito mais força, muito mais certeza de que é isso que você quer e de que é isso que você às vezes precisa fazer, né? Que tem que fazer. Bom, pessoal, nós estamos finalizando hoje. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês ainda, tá? Sobre foco, sobre o objetivo. Eu preciso até que vocês me tragam um pouco mais de expectativa lá no grupo de o que é mais importante para você, que tipo de técnica você mais quer para poder construir objetivo, para poder estabelecer meta, para poder aumentar o foco, o que você mais precisa. Compartilha depois no grupo que eu vou trazer amanhã ou enviar para vocês mais material com relação a isso que vocês que realmente querem, que é mais importante para vocês. Deixa eu falar para vocês agora, eu vou lançar para vocês lá no grupo uma condição especial para as pessoas que querem fazer um treinamento. Eu tinha já comentado que nós íamos abrir uma condição especial, exclusiva, para algumas pessoas só, tá? Para um número de 10 pessoas desse grupo que queiram fazer o treinamento Firewalking. Então, eu não tinha falado qual era o treinamento. O treinamento é o treinamento Firewalking. O que é o treinamento Firewalking? O treinamento Firewalking é um treinamento que ele é um treinamento que trabalha foco, trabalha como construir objetivos. Ele trabalha os 4 arquétipos. O arquétipo do visionário, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do curador e o arquétipo do mestre. Então, nesse treinamento você aprende com esses 4 arquétipos, você encontra esses 4 arquétipos para que você possa aprender a se curar, a curar o seu próprio passado, a ressignificar suas crenças. Você trabalha o arquétipo do curador, que é aquele arquétipo onde você aprende internamente, você conecta essa parte que existe em você de força, de guerreiro, de ir para frente, de viver ali no presente, totalmente no presente, de ser justo, que é um arquétipo que ajuda muito a gente a alcançar os nossos resultados. Quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, um guerreiro ele vai à luta, ele sai, ele vai, ele batalha. Então como eu posso me conectar com essa parte que existe dentro de mim para que eu possa bater muito mais as minhas metas? Quando a gente trabalha, por exemplo, o arquétipo de mestre, é como acessar minha sabedoria interior. Imagina você, se você pudesse, depois de um treinamento, sair com um recurso de você se conectar com o seu mestre interior para poder tomar uma decisão de uma forma correta, de uma forma pensada, poder se conectar com o seu silêncio interno para poder dar uma resposta, para poder decidir algo, para poder escolher algo. A gente trabalha o arquétipo visionário, que é como eu acessar o meu estado de criatividade maior, como eu posso a partir do meu arquétipo visionário, olhar mais para frente. O que uma águia faz? Uma águia é um exemplo de um visionário, de um arquétipo visionário. Ela vê muito mais do que os olhos dos outros veem. Então, se eu pudesse ter a capacidade de olhar e prever determinadas coisas, olhar além do que os outros podem ver, com certeza a minha habilidade de fazer um planejamento, de fazer uma meta, vai explodir. Porque se eu acesso essa parte minha visionária, eu consigo ver além, eu consigo criar além, eu consigo criar muito mais, de uma forma muito mais rica. Então, nesse treinamento a gente trabalha isso. O que mais trabalha o Firewalking? Superação. Para você ter uma ideia, no treinamento, no final a gente anda num corredor de brasas. Eu vou passar um videozinho para vocês lá no grupo. A gente anda num corredor de brasas, num tapete de brasas, descalço, com o quê? Com os nossos 4 arquétipos aflorados, porque a gente já trabalhou eles durante o dia. O que vem a ser a brasa? A brasa é a metáfora do problema, da dificuldade do dia a dia. Se eu tenho foco, se eu tenho um objetivo, se eu tenho clareza do meu objetivo, coloco ele lá na frente e eu tenho foco no meu objetivo, nada me para. Quando eu olho para o meu objetivo, eu alcanço o meu objetivo. Quando eu olho para o problema, para a dificuldade, para a brasa, eu não alcanço o meu objetivo.
eu vou fugir, eu vou me sabotar, eu vou me queimar, eu vou... Por quê? Porque eu estou olhando para o problema e não para a solução, não para o objetivo. Então no treinamento a gente vive essa grande metáfora. Esse treinamento teve um significado muito grande para mim na minha vida, porque foi quando eu tive um problema, tive um acidente, eu fiquei 6 meses sem andar. E quando eu voltei a andar, eu voltei a andar praticamente no dia do Firewalking. E foi ali que eu tirei força, o meu corpo se recuperou de uma forma incrível, onde eu não precisei, depois de tanta fisioterapia, não precisei usar muleta, não precisei usar bengala, não precisei usar nada, porque o meu corpo se restabeleceu muito forte. Por quê? Porque esse exercício eu tenho certeza que ele ajudou muito, porque foi uma bomba, foi uma explosão de sentimentos ali totalmente possibilitadores, fortalecedores. No treinamento Firewalking, a gente consegue pegar uma crença que a gente escolhe e instalar ela no nosso mecanismo, no nosso cérebro. É como se a gente, na hora que a gente está passando na brasa, a gente está quebrando uma crença. Do quê? De que fogo queima. Uma crença que já vem lá de gerações. Já é uma crença que ela faz parte do inconsciente coletivo, de que o fogo queima. Quando eu estou em cima da brasa, é como se eu estivesse quebrando uma crença. No momento em que uma crença muito grande é quebrada, o nosso cérebro é como se ele desse um pequeno tilt. Ele para um pouco o seu processamento. E nesse tilt ele abre uma janela. E é onde a gente está colocando ali de uma forma muito especial uma crença que a gente estabeleceu, uma crença positiva, uma crença de merecimento, uma crença de que eu posso, de que eu consigo, de que tudo que eu preciso, meus recursos estão dentro de mim. Então, por isso é um treinamento tão forte, por isso é um treinamento tão poderoso. As pessoas que saem do treinamento, elas costumam sair batendo tudo quanto é meta que elas colocam. Então, se você tem o objetivo aí de alcançar suas metas, se você tem o objetivo de fazer uma mudança geral na sua vida, se você já definiu alguns planos, algumas metas, você quer ter força para alcançar, quer ter recurso, quer ter subsídios de monte para poder alcançar isso daí, esse treinamento é para você. Esse treinamento é para aquelas pessoas que trabalham com vendas e querem sair batendo as suas metas, dobrando as suas metas de venda, para aquelas pessoas que precisam de uma mudança grande e querem alcançar essa mudança, para aquelas pessoas que querem aprender a planejar, para aquelas pessoas que querem aprender com técnicas mais profundas, a superar as suas próprias crenças limitantes, as suas próprias limitações. Lá no treinamento a gente vai trabalhar quebra de crença com dinâmica extremamente profunda de PNL. Então são coaches, são terapeutas fazendo com você, ajudando você a quebrar essas crenças, a identificar essas limitações mais inconscientes e quebrar elas. E o principal do treinamento é a jornada do herói. Tanto que o nome do treinamento é Firewalking, a jornada do herói. Onde na jornada do herói todo mundo vai viver durante uma técnica, que é uma jornada, vai se identificar como um herói, vai assumir o papel de protagonista da sua vida. Vai identificar que você é o maior herói que existe. Você é um herói, assim como os outros heróis que a gente vê até nos contos de fada. Então, eu tenho isso também. Isso traz uma motivação muito grande, isso traz um estado de recurso muito incrível e muito especial, que depois no dia a dia você pode acessar esse estado rapidamente. Imagina, num dia, sei lá, tive um conflito no trabalho e eu preciso acessar um estado diferente, eu preciso lembrar do herói que eu sou, eu preciso acessar um estado de recurso, eu preciso me restabelecer rápido. É isso. Eu estou no meio de uma meta de emagrecimento, de aprender um novo idioma, aí eu senti que eu não consigo. Poxa, acesso à minha jornada do herói, peraí, olha o tanto de coisa que eu consigo. Quem disse que eu não consigo? Se eu ando até na brasa, eu não vou aprender esse idioma. Se eu ando até na brasa, eu não vou conseguir superar esse vício. Se eu ando até na brasa, se eu sou um herói, eu não vou conseguir dar um feedback pro meu se eu faço tudo isso, como que eu posso falar que eu estou sendo vencido por uma procrastinação, que eu não tenho resultado? Então, o treinamento é exatamente para isso, tá? Se você se enquadra nisso, se você quer mudar, se você quer que esse 2020 seja um ano incrível, de muito resultado, esse é um treinamento com certeza vai fazer muito sentido para você. Eu vou passar para vocês então depois, essa condição ela vai acontecer só amanhã, tá? Então não é hoje, hoje eu vou passar para vocês, eu vou adiantar no grupo qual é, e amanhã
amanhã você vai ter a possibilidade de, caso queira ir para o treinamento, de fazer essa confirmação. Tá? Mas lembrando que são só 10 pessoas, então não é todo mundo, são só 10 vagas que tem para essa condição, e é uma condição que eu nunca fiz antes, tá? Que vai ser lançado aqui no grupo. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos amanhã. Amanhã tem mais conteúdo para vocês. Espero que vocês dividam com a gente lá no grupo alguns questionamentos, o que você quer. Espero mais ainda poder encontrar com você lá no treinamento, no Firewalk, a Jornada do Herói, que vai acontecer no sábado, das 9 da manhã às 23 horas da noite. Então é um dia inteiro de muito aprendizado, de muita transformação. Acontece num hotel lá em Itapecerica da Serra, o Hotel Terras Altas. Então é um treinamento que tem que acontecer num ambiente separado, num ambiente de hotel, então por isso que a gente vai para essa imersão lá. Acontece no Hotel Terras Altas, das 9 da manhã às 23 horas da noite. Espero que, se possível, te encontrar lá. E é isso, uma boa noite para vocês. Pessoal, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, se valeu muito a pena. Compartilha depois, entra aqui, coloca lá no compartilhar. Se você acha que esse conteúdo que a gente viu hoje faz sentido para outras pessoas, compartilha lá ou manda para elas. Esse conteúdo vai ficar online, vai ficar aqui no Insta por mais um tempo, e depois tem um link que você pode compartilhar também com essas pessoas, tá? Então compartilha lá. Se quiser comentar alguma coisa aqui, pode comentar, e daqui pra frente a gente pode continuar principalmente lá no grupo, tá? Ele vai ficar aberto por mais um tempinho, depois a gente fecha ele hoje e reabre amanhã. Pessoal, um forte abraço para vocês, muito sucesso, e faz esses exercícios que a gente fez hoje, que a gente falou hoje, começa a refletir um pouco nisso daí, que você vai ver o quanto de resultado que você pode trazer para a sua vida com essas ferramentas que parecem simples, mas são muito poderosas. E é isso aí. Um forte abraço e até amanhã. Ou até já lá no grupo.